O Bahia está aí nos últimos tempos, né, desde o início da temporada, marcando uma fase péssima na sua história. O pior início numa competição de pontos corridos como mandante desde o ano de 2014. É o pior início como mandante na Série A desde 2014. A força da Fonte Nova não tem ajudado o time de Renato Paiva. Nem Guardiola nem Mourinho, que foram os melhores da história, foram unânimes, muito menos vou ser eu, nem sequer me chega a 10% daquilo que eles são. Sigo o meu trabalho com convicções, com consciência e com o grupo do meu lado. O tricolor venceu apenas um dos 5 jogos que fez em casa na Série A. Essa vitória foi a última da equipe que amarga um jejum de 8 partidas. Como já disse, eu acho que temos jogado para mais, mas os factos são esses, os números são esses, e continuarmos na mesma linha, continuarmos a trabalhar e como lhe digo, se o campeonato acabasse em 2 ou 3 jornadas, estaria muito mais preocupado. Falta muito campeonato. A luta do Bahia tem sido contra o rebaixamento, bem diferente da expectativa na nova era com o Grupo City. Mas nós temos feito bons jogos, essa é a minha opinião, tirando a primeira parte do Goiás, que foi má aqui em casa, e o jogo com o Santos, que foi horrível para o campeonato. O resto nós temos feito boas exibições, não exibições extraordinárias, mas boas exibições, temos sido competitivos. Não consigo dizer outra coisa que não seja esta, que é agora aproveitar o tempo que temos para trabalhar, juntar os jogadores, dar mais ritmo e mais trabalho àqueles que vão substituindo os que estão lesionados e tornar o elenco um bocadinho mais compacto em termos físicos, para que eles possam ir respondendo em questões de jogo, nada mais que isso. A gente costuma dizer que campeonatos de pontos corridos em casa, você tem que fazer o seu dever. E o Bahia tem vacilado em alguns jogos aí, né, importantes. Agora vai ter o Palmeiras, que é um adversário difícil de se enfrentar, mas desperdiçou pontos na arena. E fora de casa também não está conseguindo compensar. Verdade, Ju. E o Bahia não é favorito contra o Palmeiras em casa. A verdade é essa. O Palmeiras tem um leve favoritismo pela fase até que o Bahia vive. Agora, o que me espantou, eu vi outro dia uma entrevista do Paiva, uma matéria com ele. Se eu tiver errado, me corrija aqui, por favor, que eu posso errar dentro do que eu percebi. Em dado momento dessa entrevista, ficou a mensagem de que a meta do Bahia era permanecer na Série A. Exato. E no futuro, tal. O Bahia foi fundado em 31, amigo. Toda gestão é sequência de outra. O Bahia não foi fundado esse ano para jogar a primeira divisão, tentar ficar, para ajustar, não. O Bahia já foi sul-americana com o próprio Belintani, algumas vezes. Já ficou em meio de tabela, já ganhou 2 campeonatos brasileiros, já chegou entre os 8, já chegou entre os 4. Tem um investimento entre 70 e 100 milhões, eu não sei qual é o valor, mas sei que é bem alto. E você usar como meta permanecer na Série A, então o Bahia está dentro da meta aí com o 16º. Está tudo correto. Essa posição que o Bahia está, com 9 pontos em 10 jogos, ele é 16º, está dentro da meta. O que é que isso leva? Leva ao maior veneno da performance, é a zona de conforto. Se eu estabeleço uma meta medíocre, medíocre não, abaixo de medíocre, né? Eu estabeleço a menor meta possível, que é ficar na Série A, eu transmito para meus jogadores que fazendo pouco, está tudo alcançado. E isso é uma atitude extremamente errada. Errada ao seu limite máximo. E o Bahia tem que consertar isso. Vejo esse elenco do Bahia como um elenco de meio de tabela. Não vou cobrar do Paiva que chega entre os 8 ou entre os 4. Em nenhum momento eu também não vi o torcedor pedir para ser campeão e nem pedir para ir para a Libertadores. O torcedor quer uma campanha decente. E o Bahia tem que reconhecer que está aquém e tem uma meta muito abaixo do investimento feito, Gil. Não, e o que você fala é muito importante pelo seguinte, né? O processo com o Grupo City não pode esconder as próprias incompetências que aconteceram. O elenco do Bahia foi um elenco que teve muito valor de investimento, mas ficou muito claro entre Bahia e Cruzeiro que na hora da onça beber água, onde realmente o Bahia precisava de jogadores para conseguir resolver a partida,
não tinha jogadores o suficiente. O elenco é fragilizado. Claro que qualquer equipe do Brasil que perde 7 jogadores vai ter dificuldade. 7 jogadores que são ali praticamente titulares do time, que elevam o nível técnico. Mas a grande questão também é você ver um Bahia que tem muita dificuldade ainda no sistema defensivo. É um time que mais uma vez tomou gols. Nesse Campeonato Brasileiro, o Bahia só não tomou gol contra o Vasco e também contra o Fortaleza. Foram as 2 principais partidas defensivamente. Os outros tomou gol. Então, isso dificulta em muito. É um time que abre o placar com o Kaique, o torcedor ali ganha um ânimo absurdo, porque sabia que estava desfalcado e precisava ganhar. E desses confrontos, era justamente um confronto que, para mim, era um confronto possível. O jogo é jogado, a gente vai sempre falar sobre essas questões, mas o Palmeiras é um time extremamente bem treinado, ganhou do São Paulo Clássico numa tranquilidade enorme. E depois você tem o Fluminense, você tem Grêmio, você tem a própria Copa do Brasil com o Grêmio também. Então, o Bahia tem tido essas dificuldades. Então, quando a gente olha para a tabela e vê que o Bahia não está desempenhando um futebol interessante, aí, claro, que o torcedor fica com a pulga atrás da orelha. E só para destacar o que você falou, Nelson, o torcedor do Bahia, ele, nesse ano, só quer ver uma campanha que ele viu sendo associação. Ele não quer ver uma campanha abaixo disso. Só que a campanha desse ano, a própria Copa do Nordeste, é abaixo do que o torcedor se acostumou a ver. Olha, na segunda divisão, ser quinto ou 16º é a mesma coisa, né? Não tem diferença nenhuma. Mas na Série A tem muita diferença. Primeiro, as premiações tem por colocação, tem uma série de fatores que rendem financeiramente para o clube, tem questão de colocação de Libertadores, de Sul-Americana. E o técnico Paiva simplesmente não pode, como o Nelson acabou de falar, de deixar o elenco confortável, né? Obrigado. Deixar o elenco confortável. Tá bom, 9 em 10. Faça a média aí, Nelson. Se chegar a 38, vai cair. Essa média aí é de rebaixado. Mas tem clube que está atrás do Bahia. Sim, mas eles não vão ficar lá atrás o tempo todo. Eles vão começar a fazer seus resultados. Então, acho uma campanha ruim do Bahia. Não tem essa de tranquilíssimo, de confiar no projeto. Não é assim que funciona. O Bahia é um clube grande, a torcida cobra bastante, a imprensa que cobra muito. Acho que o Bahia precisa de mais. Soube ontem, Juliana, que o Bahia vai estar trazendo aí 5 jogadores com o Juba 6. Né? São 6 jogadores para reforçar, para não cair. Seria muito ruim para o projeto do Grupo City ter o Bahia de volta à segunda divisão. Até pelo próprio investimento que está sendo feito no clube. Não se pode gastar tanto e não ver em campo nada satisfatório. Né? O Bahia, por exemplo, não tem efeito de continuidade. Né? Perde ali o Biel, perde o Jacaré, perde o Ademir e não tem quem jogue. Vai jogar quem aí? Vai jogar quem? Arthur Salles vai resolver? Não vai, gente. Então o Bahia precisa de mais qualidade, de melhor investimento. Acho que o Paiva tá viajando a maionese. A verdade é essa. Né? Ele tá vendo o Galo cantar e não sabe aonde. A verdade é essa. Né? E não tem essa não, viu, Paiva? De só o Grupo City avaliar o seu trabalho. Nós da imprensa e o torcedor do Bahia, o sócio do Bahia, tem todo o direito do mundo de fazer avaliações sobre o seu trabalho. Ô, Nilson, você gostando ou não, você está sendo avaliado. Eu até entendo, Juliana, que o Paiva tem boas ideias de futebol. Jogo ofensivo, né, Caio? Jogo ofensivo, posse de bola. Mas se ficar na comodidade, só o Grupo City pode tirar, ele sabe que ele não vai ser demitido. Eu vou aproveitar que você tocou nesse assunto, porque assim, eu não ouvi a coletiva na íntegra, né? Mas vi alguns trechos, ontem a gente até usou na resenha da Band News, e recebi áudios de torcedores muito incomodados com a coletiva dele depois do jogo com o Cruzeiro. Eu sei que você estava lá, você acompanha de perto, né? E parece que ele meio que deixou a entender assim, ó, pelo que os ouvintes falaram, só quem pode me tirar é o Grupo City, estou aqui fazendo o meu. Estou fechado com o grupo, os jogadores saímos de campo todos juntos, aqui no vestiário estamos fechados, dando a entender, ou dando uma indireta, de que o torcedor não vai influenciar no trabalho dele, não vai haver demissões, não vai haver mudança no elenco, e não é assim que funciona. É óbvio que o torcedor não contrata e não demite, mas o torcedor tem todo o direito, né, de opinar, mostrar sua insatisfação. Quando o profissional é vaiado num apito final, não é à toa, né? O torcedor hoje tem clareza do que está acontecendo. E outra, você já imaginou o Bahia sem a torcida? O que seria do Bahia? Nada, né? Nada. Juliana, só uma questão. Primeiro, essa coisa de só o Grupo City pode avaliar o meu trabalho, isso não existe. O Bahia sempre jogou para mais de 40, 50 mil pessoas. E são essas 50 mil pessoas que avaliam também o trabalho. Eles não têm o poder de tirar.
porque não tem a caneta. Mas assim, o torcedor do Bahia, ele está extremamente irritado porque ele vai a campo, olha o time dele e não vê nada de diferente. Ou você vê algo de diferente taticamente, uma equipe extremamente organizada, uma equipe compactada, uma equipe que ataca bastante, que tem um volume assustador, que dá medo nos adversários. Não tem. Está muito claro que o trabalho tem grandes fragilidades, fora o elenco. E assim, olhando para o início da temporada, assim, acreditar que o Bahia faria um grande campeonato brasileiro é muito difícil para mim. Porque assim, eu vejo o banco do Bahia em alguns momentos e vejo que o cobertor é muito curto. Ficou claro, Bahia e Cruzeiro. Não tem como você colocar peça de reposição. Outra coisa, antes do Nelsinho, esse silêncio do Bahia incomoda muito o torcedor. Por exemplo, eles deixam tudo nas costas do Paiva. Quem enfrenta a imprensa é o Paiva. Quem recebe a cacetada da torcida na arena e nas redes sociais é o Paiva. E o Cadu Santoro e o pessoal do City que está dentro do Bahia sequer vem a público depois de um jogo, conversar com conversar com a imprensa, ver o torcedor de frente, chegar num veículo e deixar o torcedor fazer a comunicação com eles. Simplesmente se calam, como se não existisse nada, como se o Bahia não tivesse torcida, que o Bahia fosse um clube tipo o Bragantino, que não tem torcida, né, que não tem pressão, que ninguém pressiona, que não tem nem imprensa local para pressionar, e não é assim que funciona. Eu acho que vocês do Bahia deveriam ter uma ligação melhor com o torcedor, falar com o torcedor de frente, estar sempre explicando o que está acontecendo dentro do clube, porque finalmente vocês se calam e deixam o Paiva receber todas as críticas. O Paiva está carregando todo esse peso de vocês junto ao torcedor, junto à imprensa.